Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição dos debates promovidos pela The Source TV. A ideia aqui é embarcar com o destino ao futuro criativo, integrado e aberto. Sou Tasso Veloso, jornalista de tecnologia, e vou mediar esse encontro proposto pela Red Hat com um time de craques para saber as principais tendências da tecnologia e os seus impactos no dia a dia. O tema do nosso encontro de hoje está em alta no mercado. A gente vai falar sobre cloud computing ou computação na nuvem em português. Isso porque a acelerada transformação digital e o amplo volume de informações que vem sendo trocadas por aí, isso está impulsionando o crescimento da cloud computing. Tem, inclusive, previsão da IDC que diz o seguinte: de 2020 para 2021, a alta deve ser de quase 50%. É muita coisa. O modelo de nuvem pública é o que mais deve ganhar espaço e, na sequência, a nuvem privada e a nuvem híbrida. Para falar mais sobre o mercado cloud, suas aplicações e sobre o seu futuro, eu recebo aqui dois Thiagos que são feras neste assunto. Um deles é o Thiago Viola, diretor de cloud pública da IBM no Brasil, e o outro é o Thiago Araque, diretor de tecnologia para a América Latina na Red Hat. Eu queria começar com o Viola, porque a nuvem hoje é uma das principais aceleradoras da transformação digital, isso já está muito bem identificado. Só que eu queria saber de você, Viola, quais são os benefícios que ela traz para as empresas e também como ela ajuda a conectar esses negócios a novos recursos e novas tecnologias, ou seja, como a cloud atua como uma capacitadora dos negócios. Perfeito. Ô, Tássio, primeiro, prazer estar aqui contigo, prazer, Thiago, obrigado pelo convite. Bom, quando a gente fala de cloud, né, acho que o primeiro entendimento que a gente tem cloud ela é uma via de tecnologia de democratização, né? Quando a gente fala de cloud, a gente leva para a ponta, leva para o nosso cliente a possibilidade dele ter um amplo consumo de qualquer tipo de serviço, desde o mais característicos de um serviço de infraestrutura até um serviço de inteligência artificial, de maneira a ele escolher, a ele poder entender o que é melhor para o negócio dele e, a partir daí, efetuar um consumo, né? Então, quando a gente olha a natureza de democratização de cloud, a gente começa a entender um pouco dos conceitos. Conceito de flexibilidade, do cliente poder entrar, consumir, escolher o serviço, poder provisionar, poder escolher um modo de aplicação, né? Um segunda linha de racional, eficiência técnica, né? A gente poder trabalhar de acordo com o consumo do cliente, não ter ociosidade dentro de serviços. Então, poder trazer o cliente para dentro de uma dinâmica de mercado muito próxima da nossa realidade, né? A gente tem visto nos últimos 2 anos aqui, do ano de 2020 e esse ano de 2021, uma aceleração muito grande de cloud, né? Não é só em um tipo de mercado, isso está permeado em diversas indústrias, em diversas empresas, né? E aqui no Brasil a gente tem notado um avanço muito grande. Eu queria trazer o Araque para a conversa, para ele citar para a gente, então, quais são os casos de aplicação na nuvem que hoje em dia já impactam o dia a dia das pessoas. Bom, primeiro, obrigado, Tasso, obrigado, Viola, pela participação aqui. Respondendo a sua pergunta, realmente, a computação em nuvem está em toda parte. E é engraçado que é tão presente nas nossas vidas que a gente até esquece que a gente já viveu no mundo sem isso. Quando a gente tira fotos nos nossos celulares, essas fotos são armazenadas em alguns serviços de nuvem. Depois a gente possa acessar de qualquer outro dispositivo, ou compra um aparelho novo, não precisa ficar transferindo esses arquivos de maneira manual. Mas a computação em nuvem, especialmente para as empresas, vai muito além disso. E os impactos são significativos na sociedade como um todo. Exemplos aqui são muitos, mas eu vou mencionar alguns que são interessantes. No setor de educação, por exemplo, a nuvem permite que alunos possam participar de atividades de aprendizagem online, em qualquer lugar, em qualquer hora, sem que as instituições de ensino tenham que arcar com uma infraestrutura cara, uma infraestrutura complicada de manter. Na indústria de saúde, por exemplo, hoje a gente fala tanto disso, né? A nuvem permite o gerenciamento e a melhor integração dos prontuários médicos entre os diferentes órgãos, empresas do setor. Isso traz, né, muita agilidade no atendimento dos pacientes, inclusive pode salvar vidas, né? E vai. Mas a grande mudança mesmo da nuvem tem sido, e como o Thiago pontuou bem, né, o Thiago Viola, na
na adoção da nuvem pelas empresas, né? A nuvem passou de ser uma opção de infraestrutura, né, muito usada para atender aos, a gente chama de picos de demanda, exemplos clássicos como a Black Friday, para hoje ser a solução principal e muitas vezes a única, né, infraestrutura de TI de uma empresa. Isso está ocorrendo por várias razões, mas principalmente pela característica da computação em nuvem. Traz muita agilidade, facilidade de consumo, facilidade de uso, né, o que a gente falou de ser transparente, e são características hoje totalmente necessárias para poder competir, né, um mercado que cada vez mais é orientado a serviços digitais e que premia as empresas que têm velocidade da inovação. Pelo que vocês dois já comentaram, a nuvem tem um papel fundamental na evolução do mercado e da sociedade, tanto que os negócios estão utilizando com mais frequência. Viola, como é que a nuvem pode impulsionar também a indústria 4.0, que a gente sabe ainda é bastante incipiente aqui no Brasil, tem muita oportunidade para quem souber aproveitar? Sim. Você vê que curioso, né, Tássio? O Araco comentou bem. A nuvem, ela passa por um grau de amadurecimento, né? Um grau de maturidade que ele vem crescendo ano contra ano. Quando a gente observa lá no comecinho da nuvem, 2012, 2013, era algo que era inseguro, né? Era algo que não era entendível, a gente vai ficar com medo de ir para a nuvem. E a gente depois tem uma nuance de ir para a nuvem é legal, mas olha o custo. E depois ir para a nuvem é legal, mas o custo, olha, tem um pedaço de segurança, será que é mesmo seguro? E depois a questão da cultura nas empresas, não é? Isso, sem dúvida. Então, essas nuances, elas fazem parte de um contexto geral, mas elas são importantes para que a tecnologia ganhe amadurecimento, para que a tecnologia entenda e ela possa ser permeável nas empresas de um ponto de a empresa ir inteira para a nuvem, né? Empresas que fazem o all-in, estão na nuvem, estão consumindo de uma maneira ampla e utilizando, né? Então, acho que esse também é um gancho extremamente interessante, porque é normal, a tecnologia ela vai amadurecimento e vai trazendo benefícios para dentro dos clientes. E quando você comenta, né, respondendo a sua pergunta sobre indústria 4.0, como o ecossistema como um todo começa a utilizar cloud, a gente observa que cloud ele é um grande repositório. Cloud hoje, quando a empresa vai buscar por tecnologia, não importa em qual indústria, ela vai recorrer à cloud para poder desde a utilização de um servidor até uma camada de um IoT, até uma automação de dados, até uma análise de um analytics, ou até a criação de um sistema de inteligência artificial para que tudo isso funcione de maneira automática e simples, né? Então, eu vejo que cloud hoje, quando a gente olha a indústria 4.0, todos os seus artifícios tecnológicos, cloud hoje torna-se um grande repositório. Ele é um grande portador de tecnologia, do que hoje a gente já tem e do futuro, né? Porque hoje, se a gente olhar cloud, infraestrutura, plataforma, banco, o Watson, mas tem IoT, tem Analytics, daqui a pouquinho nós temos computação quântica, então tem uma série de serviços aqui que, sem dúvida nenhuma, todas as indústrias vão tirar proveito e, sem dúvida nenhuma, a gente vai rebater em diversos clientes e oportunidades de negócio aqui. Existem diferentes níveis de adoção do cloud computing nas organizações? Então, quando a gente olha a cloud pode ser consumida de diversas maneiras. Ela pode ser consumida através de um SaaS, né? Através de um produto, um e-mail, por exemplo, ele pode ser consumido, uma plataforma de vídeo, como você bem colocou. Ele é um SaaS, ele é um produto que está lá, feito, criado, nascido em cloud. Quando a gente olha o horizonte de infraestrutura e plataforma, depende muito do momento da jornada em que a empresa se enquadra, né? Então, por exemplo, a gente tem empresas hoje que, num primeiro momento de aderência de nuvem, de entendimento de nuvem, eles fazem um movimento que a gente chama de as-is. Ele faz um movimento que tem uma denominação chamada lift and shift, ou seja, ele pega aqueles workloads que estão dentro de um data center, levam para a nuvem, estabilizam isso lá, do mesmo jeito que funcionava dentro da empresa, mas pelo menos para conhecer, para ganhar massa crítica, para ganhar capital intelectual, né? Uma segunda fase de empresa que a gente observa são empresas do ramo que a gente chama de modernização. São empresas que têm o legado, mas que começam já a levar para a nuvem as aplicações modernizadas. Então, já leva para um conceito de container, já usa um OpenShift, já faz uma mecânica diferente do que simplesmente arrasta igual e mantém dentro da nuvem, né? E uma terceira seara, que é a seara de Cloud Native, que aí é o cara já lá tracionando, consumindo e desenvolvendo novos produtos,
ele tem um grau diferente para cada um deles. Então, eu acho que essa dinâmica de jornada depende muito da empresa, da indústria, mas obrigatoriamente em uma delas a empresa vai passar. Então, Araque, passa a bola para você para o complemento, cara. Viola, é isso mesmo. A gente vê que, assim, empresas, startups, por exemplo, só complementando, muitas delas já nasceram na nuvem, porque elas não tinham uma infraestrutura dentro de casa, não precisou construir isso, já começaram a sua vida utilizando a computação em nuvem. Mas, por outro lado, muitas empresas já fizeram os seus investimentos em data center tradicional, então é sempre um processo de olhar o que já foi feito e olhar o que a nuvem pode trazer de benefícios. Então, normalmente é um processo, não é um processo que é do dia para a noite, um Big Bang, a gente chama em TI, mas é um processo faseado em que a gente sempre avalia quais são os benefícios, né, e que a gente pode sacar com mais rapidez na hora de mover para a nuvem. Então, há muita vontade. Normalmente, esse processo de migração para a nuvem, ele é faseado e usa muito da metodologia que o Viola mencionou anteriormente. Falando da nossa realidade atual, a pandemia acabou reforçando a importância da nuvem para sustentar as necessidades fundamentais do chamado novo normal, que é esse que a gente está vivendo. Inclusive, eu menciono home office e a automação. Aí eu pergunto para o Viola, de que maneira a nuvem híbrida, especificamente a híbrida, ganhou espaço nesse novo cenário que a gente está enfrentando agora? As pessoas que foram para casa, entraram no seu computador, no seu laptop, falaram, e agora, o que faço? Conseguir emular ou conseguir chegar na empresa final do mesmo jeito que você trabalhava dentro de cá, dentro da empresa, foi um primeiro passo que a gente fez, né? Então, cloud, nesse caso, nesse quesito de VDI, foi um dos elementos primordiais que pôde colocar milhões de pessoas em home office trabalhando de maneira normal, de maneira agnóstica, independente do lugar que estava fazendo, e, ao mesmo tempo, acelerou muito processo, muita tecnologia, muita inovação do que estava retido. Né? Aquelas empresas que tinham algum projeto engavetado ou algum projeto que era a longo prazo, que já estava em cloud, que pudesse acelerar, o fez. Né? O adiantou, o antecipou. Vale uma ressalva, né? O mercado de varejo, o mercado de retail, foi um dos mercados que mais avançou nesse sentido. Por quê? Porque ele teve que tirar o público final do dia a dia, da rotina, mas levar esse público para uma camada web, ao mesmo tempo levando flexibilidade, novos modelos de negócio, novos modelos de consumo e para impulsionar efetivamente a venda. Né? Então, era só o e-commerce, era só o app e era a loja. Não, agora você pode fazer a compra no Eles3, você pode gerar um marketplace de uma empresa menor em cima deles, você pode retirar o seu produto num drive-thru na loja. Então, tem várias capilaridades desse tipo de argumento que a cloud é a portável, né? A portabilidade para que tudo isso aconteça. Então, acho que o dia a dia do que a gente vive ele é um dia a dia que cada vez mais vai permitir as empresas avançarem e pensarem em novos modelos usando o cloud computing. E aí eu queria trazer o Araque de volta para a conversa para entender qual foi o papel das tecnologias open source para suportar, portanto, toda essa computação na nuvem. Bom, primeiro, assim, para esclarecer um primeiro ponto, o open source, a principal contribuição que ele deu, de maneira geral, não só pensando em computação em nuvem, foi a democratização no acesso à tecnologia. E também permitiu que a inovação corresse numa escala e uma velocidade sem precedentes, né? Porque o open source ele engloba comunidades que vão trabalhar de forma descentralizada, com pessoas espalhadas no mundo todo e que vão resolver problemas em comum. Então, essas foram algumas características de maneira geral que o open source trouxe. Por causa disso, né, por causa dessa inovação rápida, hoje qualquer nuvem, qualquer serviço de nuvem, independente de provedor de tecnologia, é construído com código aberto, em especial o Linux tem um papel-chave na construção dos serviços de nuvem. Mas o open source vai um pouco além desse tema. As nuvens, como a gente comentou antes, no começo elas ofereciam somente a infraestrutura básica de computação, armazenamento, e aí realmente era mais difícil de fazer uso da nuvem. Hoje em dia, as nuvens oferecem, como o Viola falou, serviços SaaS e serviços de construção de aplicações, de bases de dados,
ferramentas de desenvolvimento de software de integração, de inteligência artificial, e sua vasta maioria, esses serviços, as soluções, são baseadas em tecnologia open source, justamente pela velocidade de inovação que o open source traz. O futuro da computação passa pelo modelo open source e de nuvem híbrida. Aqui no Brasil, a gente conversou sobre isso hoje, as empresas estão fazendo cada vez mais investimentos em nuvem, especialmente depois da pandemia. E o que a gente tem visto agora é, além da adoção de nuvem, a adoção da nuvem híbrida ou múltiplas nuvens. Seja isso por uma estratégia de custo, funcionalidades, localidade da nuvem, tem que se atender a regulamentações. E muitas vezes isso não é uma escolha. Às vezes para uma empresa inevitável. Questões de fusões, aquisições, departamentos que usam modelos de nuvens diferentes. E aqui, quando eu falo modelos de nuvem, não é apenas nuvens públicas, mas nuvens privadas, data centers tradicionais, edge computing e os diversos modelos. Esses diversos modelos, eles têm como um desafio trazer a consistência, né? Um modelo de trabalho mais unificado, porque, de certa forma, é difícil para as empresas, especialmente aqui no Brasil, contar com especialistas que entendam dessas diversas tecnologias e modelos de nuvem, por mais que hoje seja muito mais fácil do que foi no passado. Então, o grande objetivo que nós temos aqui, a IBM, Red Hat, é realmente simplificar a adoção do modelo de nuvem híbrida. E isso com tecnologia, com serviços que vão dar essa flexibilidade, essa liberdade para fazer o uso dos diferentes modelos de nuvem, de novo, data centers tradicionais, as nuvens públicas e privadas, com consistência, né, com baixo custo e com o ritmo de inovação que o modelo open source traz. Então, é isso que a gente traz como nosso objetivo, fazer com que a computação em nuvem seja simples e de fácil uso. Deu para perceber que cloud computing é um tema vasto, inclusive a gente poderia ficar horas falando sobre ele, sobre as suas aplicações, sobre o seu histórico, mas temos tempo, temos que encerrar. Então, logo de cara, queria aproveitar para agradecer a presença do Thiago Viola, diretor de cloud pública da IBM no Brasil, e do Thiago Araque, diretor de tecnologia para a América Latina na Red Hat. Muito obrigado, viu, pessoal? Imagina, Tássio, é um prazer estar aqui com vocês, agradecer mais uma vez o convite. Falar de tecnologia, falar de cloud, dos investimentos, é sempre um prazer. Então, obrigado e agradeço mais uma vez o convite. Obrigado, Viola. Obrigado, Tássio. Foi um prazer, foi uma ótima conversa. Fico à disposição para que a gente possa continuar esse papo em uma outra oportunidade. É uma dupla que manja tudo desse assunto, inclusive obrigado por conseguirem um tempinho na agenda de vocês para falar com a gente. Eu sou Tássio Veloso, vou ficando por aqui, deixando meu obrigado também para a audiência que está acompanhando a gente nesse episódio. Logo mais a gente volta com outros assuntos importantes, assuntos relevantes sobre tecnologia e que impactam principalmente o mundo dos negócios, porque essa é a ideia das rodas de conversa que a gente está promovendo aqui na The Source TV, um projeto da Red Hat. Então, a gente se vê em breve. Até lá.